Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o livro de 1 Crônicas, o capítulo 16. Nesse capítulo vai explicar como é que nós devemos entrar na presença do Senhor, como nós devemos buscá-lo, e eu acho que isso daqui vai ajudar vocês a como entrar realmente na presença do Senhor, porque muitas pessoas, acabam tendo essas dúvidas. Eu tive dúvidas de como nós devemos buscar o Senhor da forma que Ele se agrada. Não é simplesmente pegar a minha Bíblia e começar a ler, eu não vou fazer nenhuma oração. Então, aqui o capítulo 16 ajuda bastante nesse sentido de como nós devemos buscar o Senhor. E eu quero primeiro ler com vocês os versículos 7 e 8 do livro de 1 Crônicas, capítulo 16. Foi naquele dia que, pela primeira vez, Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulgue entre as nações o que ele tem feito. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer quando a gente entra na presença do Senhor, quando a gente vai ali separar um momento do nosso dia para buscá-lo, é entrar na presença dele com gratidão. Porque Davi aqui diz que Davi encarregou Asaf e os seus parentes de louvarem ao Senhor com salmos de gratidão. Então nós devemos entrar na presença do Senhor agradecendo por tudo que Ele já fez pelas nossas vidas. Nós devemos nos lembrar de todas as coisas que o Senhor fez. E não somente as coisas grandes, mas o simples fato de nós conseguirmos nos levantar da nossa cama, de respirarmos, de termos alimento na nossa casa, agradecer pela nossa família, agradecer ali pelo nosso trabalho. Temos que entrar na presença do Senhor agradecendo por quem Ele é. E não somente pelas coisas que Ele faz por nós, mas simplesmente por quem Ele é. Nós devemos nos lembrar que, por mais que, se Ele ainda não quisesse fazer nada por nós, se Ele ainda não quisesse nos dar nada nesta terra, Ele já fez a coisa mais importante, que foi ter se entregado na cruz e ter nos salvado da morte eterna. Então, ainda que Ele decidisse não fazer nada por nós, Ele já fez muito em ter se entregado para nos salvar. Então reconheça quem Ele é, reconheça o Deus maravilhoso que Ele é para a gente. Tantas coisas boas que Ele faz por nós e às vezes nós deixamos de agradecer. Então, esse é o primeiro ponto. Entrar na presença de Deus com salmos de gratidão, agradecendo, Senhor, obrigada, Pai. E deixa que Deus vai fluindo através de você. Você não precisa de palavras bonitas, você precisa de sinceridade. Segundo ponto, nós devemos sempre buscar a sua face. No versículo 10 diz assim: gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Então, a gente precisa, até mesmo antes de agradecer, nós precisamos simplesmente entrar na presença dele. Então nós devemos orar: Senhor, obrigada, porque o Senhor permite que nós estejamos aqui entrando na sua presença. E eu te convido, Pai, para esse momento comigo. Fica comigo, Senhor, que a tua presença se manifeste através da minha vida, que a sua presença se manifeste agora, neste lugar, no teu quarto, onde você estiver. Então, ore para que a presença dele esteja com você. E nós devemos ser tão gratos pelo simples fato da gente conseguir entrar na presença de Deus e ter uma Bíblia e conseguir falar dele para as pessoas, porque tem tantos países que isso não é permitido. Então, nós devemos enxergar o ler a Bíblia, o entrar na presença de Deus como um grande privilégio. Porque, infelizmente, nem todos os nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo conseguem fazer isso. Então, nós devemos se gloriar no seu santo nome, alegrar o nosso coração em buscar Ele. Terceiro ponto, nós devemos nos lembrar de que Ele é fiel. E eu vou ler com você o versículo 12 e 13 do capítulo 16 de 1 Crônicas. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou, ó descendentes de Israel. Seu servo,
ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Então, é muito ligado com o que eu falei sobre entrar na presença dele com gratidão. Nós devemos lembrar dos seus feitos. Meu Deus, se o Senhor não tivesse me salvado, se o Senhor não tivesse me tirado daquela situação, onde é que eu estaria? Então, muitas vezes, eu me lembro, né, das situações que eu me meti, das coisas erradas que eu fiz, e eu fico, Jesus, obrigado por ter me salvado. Obrigado porque o Senhor teve misericórdia de mim. Onde é que eu estaria se o Senhor não tivesse me resgatado? Então a gente tem que sempre se lembrar das maravilhas que Ele fez. E repito, não somente das coisas grandes, mas das coisas pequenas também. Quarto ponto, nós devemos reconhecer a sua soberania. No versículo 14 diz assim: Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seu domínio alcança toda a terra. Então nós devemos entender que o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. Ele é soberano. E lá, eu vou até pular para o livro de Jó, no capítulo 26, dos versos 7 e 8, que fala exatamente que ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada, envolve as águas em suas nuvens e estas não se rompem sob o peso delas. Você já imaginou que a terra está suspensa sobre o nada? Quando eu li isso, eu fiquei, meu Deus, olha, a gente tem uma visão tão limitada, né, das coisas, e a gente acha que o nosso problema é grande demais para o tamanho do nosso Deus. O nosso Deus está com a terra suspensa sobre nada, justamente porque Ele é poderoso, o seu poder, a sua soberania é infinitamente maior do que nós podemos imaginar. Então, quando você tiver com algum tipo de problema, passando por situações difíceis, lembrem-se do tamanho do teu Deus, porque o nosso Deus tem a terra suspensa sobre o nada. Imagine os nossos problemas são tão pequenos comparado ao tamanho do nosso Deus. Então que vocês nunca esqueçam disso, porque o nosso Deus tem o controle de todas as coisas sobre as suas mãos. Outro ponto que lá no capítulo 16 de 1 Crônicas, ele relata nos demais versículos, né, reforçando tudo que eu já falei, que ele é um Deus fiel, que ele vai sempre lembrar da sua aliança conosco. Então, ele vai repetir isso nos versículos seguintes. E vai repetir que nós precisamos dar ao Senhor a gratidão, a glória que é devida ao seu santo nome. Nós devemos entrar na sua presença, nós devemos adorar o esplendor da sua santidade. E aí, ele fala, os versículos 23 e 24, essa frase: Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Então, aqui é basicamente o Senhor falando que nós precisamos fazer o ide. Ide em todos os lugares e falar dele para todas as pessoas. Então, o ide sempre existiu, não somente na nova aliança através de Jesus Cristo, mas desde sempre. Nós precisamos desde sempre falar dele para as pessoas, falar quem ele verdadeiramente é, falar para que a gente consiga ganhar mais almas para Cristo. E nós não temos esse poder de fazer isso, mas o Senhor quer usar as nossas vidas para a gente fazer isso com outras pessoas, porque assim como Deus usou uma pessoa para nos salvar, Ele quer usar nossas vidas para salvar outras pessoas. E ele poderia muito bem fazer isso sozinho, porque ele não depende de nós para fazer isso. É tanto que se a gente não quiser ser usado, se a gente quiser fechar a porta para Deus nos usar, ele vai usar quem ele quiser. Então ele não tem a necessidade de nos utilizar para fazer o ID, mas ele quer nos dar essa oportunidade. Porque quando a gente evangeliza outras pessoas, quando nós falamos de Deus para outras pessoas, nós estamos fazendo sim o bem a ela, mas nós estamos também reforçando quem ele é para nós mesmos.
E é uma alegria muito grande ter essa oportunidade de fazer isso. Então a gente precisa reconhecer isso como uma grande oportunidade que o Senhor nos confiou. Então vou recapitular aqui os pontos para vocês. Nós precisamos entrar na presença do Senhor com muita gratidão por quem Ele é, pela sua soberania. Nós devemos sempre buscar a sua face, então convidar o Senhor para o momento que você for ter com Ele, convidar para que Ele esteja presente, como se a gente estivesse realmente indo num encontro com uma pessoa que é muito importante para a gente. Uma coisa que é bem interessante, por exemplo, quando você sai para ter um encontro com uma pessoa, com um amigo, com o esposo, com a esposa, com o namorado, namorada, enfim, você vai ter um encontro com aquela pessoa, então você vai se dedicar em ouvir aquela pessoa e falar também. Então, quando a pessoa é muito importante, a gente até esquece de celular, a gente esquece, né, das outras coisas e foca realmente naquela pessoa. Então, com Deus é a mesma coisa, nós devemos focar 100%. Quando você for separar o teu momento com Deus, foque 100% no momento com Ele. Tire o celular de perto, porque por incrível que pareça, aparece 1 milhão de notificações que vão fazer com que você se distraia. Então, o que eu faço? Eu entro no meu quarto, fecho a porta, como dá pra ver aqui, e nem sempre, tá? Eu até um ponto que eu preciso melhorar, nem sempre eu deixo o celular fora do quarto, mas quando eu deixo eu consigo focar muito mais. Então, foque em estar na presença do Senhor. Terceiro ponto, nós devemos lembrar que Ele é fiel, nós devemos lembrar dos seus feitos maravilhosos. Quarto ponto, nós devemos reconhecer a sua soberania, reconhecer quem o Senhor é, reconhecer que Ele é o dono de todas as coisas e reconhecer que somos os seus filhos e que sem Ele nós não somos nada. E o último ponto, nós devemos fazer o ID, nós devemos falar dele para as outras pessoas. Então nós devemos fazer o mesmo que fizeram por nós. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer melhor todos esses pontos em como buscar de fato o Senhor. Comenta aqui embaixo se esse vídeo falou com você e diz: eu vou buscar o Senhor hoje. Se inscreve no canal para mais vídeos como esse e compartilha com outras pessoas para que outras pessoas também possam conhecer como devemos buscar o Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente e até mais.